harmonizar é escolher o vinho que combina com o seu prato. Por outro lado, se você sabe harmonizar, porque uma coisa é escolher o vinho, mas se você sabe harmonizar, você vai poder aplicar esse conhecimento lá no restaurante, né? Você vai poder trazer essa experiência que você já teve harmonizando vinhos para compartilhar com outras pessoas ali, né? Tomar também, tornar aquele momento mais especial, porque vocês não estão só comendo, né? Não é só um momento de comer, mas é um encontro, né? E um encontro que fica muito mais rico de experiências aí quando você tem, né, o vinho acompanhando o prato. Porque a junção dos dois, ela cria um terceiro elemento, né? Quando você junta o prato e o vinho, acontecem coisas, né, na sua boca. Só para você ter uma ideia, né? Vai acontecer ali uma mistura, né, de sabores, de texturas, né, de aromas, que vai transformar aquela experiência numa terceira, né, transforma aquele prato, aquele vinho num terceiro elemento, né, que te traz muito mais experiência sensorial aí. Então, basicamente, eu, assim, estimulo muito, né, as minhas alunas, estimulo aí realmente, até essa experiência no restaurante, até essa experiência, não precisa ser um restaurante muito chique, não, gente, pode ser, inclusive, bares, tem bares de vinhos, atualmente a gente tem, assim, uma disponibilidade de bares de vinhos que oferece as comidinhas, né, e o vinho, então, vale a pena a gente realmente ter essa experiência aí, enogastronômica também no restaurante. Mas, vamos lá, eu quero te falar aqui de pelo menos 5 desafios, de qualquer maneira, que você vai ter que enfrentar quando você tiver que escolher um vinho numa carta de vinhos do restaurante, tá? E aí eu já quero te adiantar pelo menos esses 5 desafios. Tem mais, mas eu quero te falar desses 5 porque eu acho que são os principais que você pode se ver nessa situação. O primeiro grande desafio no vinho no restaurante é o preço do vinho, né? Assim, todo mundo sabe, né? Em geral, todo mundo sabe que o preço do vinho no restaurante sempre é muito mais caro, né? É muito mais caro que o supermercado, é muito mais caro que na loja de vinhos, é muito mais caro que, enfim, que na internet. E por quê? Qual a razão disso? Por conta do serviço, né? Muitas vezes por conta do estilo de restaurante, e muitas vezes por conta do vinho. Então, um grande desafio que você vai enfrentar é como você vai escolher um bom vinho, mas que tenha um bom custo-benefício, dependendo ali do seu momento nesse restaurante, apesar de saber que o vinho no restaurante sempre vai ter um preço mais elevado, tá? Outro desafio que você enfrenta no restaurante é que existem poucas opções de vinhos em taça. Em geral, né, os restaurantes, eles acabam não oferecendo vinho em taça, porque eles não têm a certeza, a segurança de que eles vão vender todas as taças que estão numa garrafa de vinho, né? Uma garrafa de vinho, mais ou menos, em restaurante, pode servir 4 a 5 doses, né? E aí, claro, eles colocam o preço da taça muito caro. E aí eu sempre me pergunto, o que vem primeiro? As pessoas não consomem vinho em taça porque o vinho é caro, ou o vinho é caro porque as pessoas não consomem vinho em taça, né? Esse é um grande dilema. Então, a gente tem poucas opções em taça. Então, esse é um desafio também, porque além de ser poucas opções, às vezes você só tem 2 opções, uma opção do branco e uma opção do tinto. A carta é muito grande, tem muitas opções de vinhos, mas em taça, eles só servem 2 tipos de vinho, que é justamente o vinho que você não queria, né? E aí, além de tudo, muito caro. Terceiro desafio é a cobrança de rolha. Então, vamos supor, não, mas eu quero ir naquele restaurante, eu gosto daquele restaurante, porém, ele não tem o vinho que eu quero, ou o vinho que eu quero é muito caro, mas muito, muito mais caro mesmo. Então, vale a pena eu pagar a rolha? Vale a pena eu pagar um preço extra para levar o meu vinho? E eu quero te dizer que é uma questão de pegar papel e caneta e fazer a conta. Eu tenho 2 alunas que também elas adoram ir num restaurante italiano, elas estão acostumadas a esse restaurante, então elas já conhecem os vinhos, a carta de vinhos, mas elas gostam muito de um determinado vinho e elas querem levar esse vinho para o almoço, quando elas fazem o almoço lá. Então, elas já perguntaram quanto custava a cobrança da rolha e, pelo custo-benefício ali, elas já chegaram à conclusão que vale a pena, sim, levar o vinho delas
no restaurante e pagar a rolha. Então, é um desafio que você pode ver que tem uma solução. Quarto desafio é quando o restaurante tem uma carta de vinhos muito pequena. Então, não te dá muito espaço ali para escolher. Você fica meio refém de uma carta de vinhos pequena, do que eles têm ali e no preço que eles oferecem. E esse é um grande problema. Agora, tem o quinto desafio, é o contrário desse, é quando você tem uma carta de vinhos muito grande, muito extensa, parece uma bíblia, né? Tem restaurantes que têm um verdadeiro livro de vinhos ali, com muitas, muitas, muitas opções, e aí você fica perdida com tantas opções, né? Tão variadas, para combinar isso com a gastronomia, né? Então, você tem que fazer quase que uma análise ali da carta de vinhos, os preços, a maneira como ela está organizada, porque, assim, essas cartas de vinhos, muitas vezes estão organizadas de uma maneira que não é tão simples assim você achar o vinho que você está procurando.